Ai, cara, eu entendo o que eles quiseram fazer. A própria estrutura do episódio um, você fazer a ação, a batalha, pra você ter as cenas de impacto, que é o que realmente o espectador quer ver aqui. Aí você traz no episódio 2 o contexto de construção de empatia pelos personagens. Isso de fato tem valor. Eu gosto que ele tenta conversar sobre música, mas é o ponto. Ele tenta, mas só que é muito arrastado. Porque você tem do lado uma personagem que não é a primeira personagem do episódio um, porque a personalidade dela tá diferente, isso daí fica visível. Você tem o protagonista, que ele basicamente é uma porta, e ele só fala frases prontas, né, frases de impacto, ou tem as conversas bobas do dia a dia deles. Então, tipo, essa construção de empatia é muito superficial. Porque, querendo ou não, é uma dinâmica diferente do que você viu no episódio um. Porque no episódio um vocês viram eles tretando por outras situações. E uma persona totalmente diferente da Cosette. E nesse episódio 2 você não tem esse aspecto. Porque aqui é uma outra perspectiva, é uma outra situação. E toda a construção que eles tentam colocar de engajar o trabalho para falar sobre música, eles fizeram muito melhor em 2 minutos do que em 14. E eu acho que isso só diz quão bom é a questão de construção visual e de storyboard, quão ruim é a questão do texto. Que o texto não consegue agregar o mesmo que a construção visual consegue. E aí também vai com relação à construção dos personagens, porque eles não são, vamos dizer assim, nenhum personagem incrível em questão de construção. Eles são bem simplórios e bem diretos na caracterização deles, principalmente o protagonista. Então é muito melhor você mostrar uma cena dele tocando e você olhar pra cara dele e você ver que ele tá sorrindo, tem muito mais impacto do que 10 minutos de texto falando sobre como ele é hikikomori. Uhum. É literalmente, resumindo tudo isso, muito texto. Eu odeio usar esse termo, mas é mais ou menos isso, porque, cara, se você tá gastando tudo isso pra montar um conjunto de informações pra você contar quem são eles antes, e aí você não tem esse conjunto de informações sendo tão, eu diria, tão engajantes mais do que a própria cena tava fazendo, porque, tipo assim, querendo ou não, pelo contexto que eles tinham ali, era muito simples. Tipo, era dentro da casa, ou era na garagem tocando piano e um monte de lixo sendo coletado, ou comendo. Então não tinha nem muito espaço, um ambiente para você utilizar, para você criar dinâmicas muito melhores. E aí ficava só um diálogo de um para um. Isso, se o diálogo não fosse bom o suficiente, não era o ambiente que iria fomentar muito mais dessas dinâmicas. Era literalmente só depender do texto. E quando a gente dependeu do texto, o anime mostrou que ele é bem fraquinho nisso, né? E, cara, só funcionou depois quando realmente veio a própria produção para trazer coisas que o texto não trouxe. Ou meio que tirar um pouco da redundância do que tava tendo ali, né? Porque querendo ou não, só se repetiu, né? Durante 14 minutos foi só repetição. E aquela coisa, não é como se a dinâmica fosse agradável. Não é um anime que você acompanha por a dinâmica de personagem ser interessante. Que é justamente o contrário, ela é punitiva. Porque é sempre batendo na mesma tecla e não evolui. Porque não é como se você tivesse esse ponto de ligação dos personagens e esse texto crescesse e agregasse em alguma informação sobre o status quo dele, alguma evolução nesse sentido. Eu vou dar até o exemplo de Komi-san, que você tem as dinâmicas de cena e você, acompanhando a dinâmica, você vai no anime e esquece. Aí também por conta da direção. Mas só o texto em si ele já te joga pra dentro da obra. Aqui não, aqui você tem a dinâmica dos personagens e ela é punitiva, porque ela não evolui, ela não agrega, você não tem senso de profundidade, o personagem só diz, eu quero tocar música. Por que você quer tocar música? Não sei. Você não vai me contar? Não. Aí depois a garota sai de cena, volta. Você não quer tocar música? Eu achei um festival. Não quero tocar música pra todo mundo. Por quê? Porque eu não quero. Aí fica isso, aí, tipo, não tem profundidade. E não é como se tivesse sendo criada uma barreira pra não contar aquilo. É justamente o contrário. Ela tá fazendo esforço pra atravessar essa situação e pra ele se sentir mais confortável de contar. Mas ele simplesmente fala, eu quero tocar música, mas você tá me ajudando, mas eu não quero tocar mais. Não porque você tá me ajudando. Sabe aquela coisa de não quero sair do status quo, mas eu quero sair do status quo? E, tipo, não tem nenhum detalhamento, nenhum aspecto que você olhe que justifique o porquê aquilo tá acontecendo. Porque, literalmente, o personagem não muda a expressão facial, exceto quando ele vai lá tocar o piano. Ou quando abre a garagem, que se eu não me engano, ele abre a garagem e ele vê, assim, o sol, aí ele realmente muda a expressão facial. Mas, em linhas gerais, é a mesma coisa.
Então, cara, eu acho bem complicado. Porque tentar criar dinâmica sem ter um personagem que quer fazer dinâmica ou que quer agregar nesse sentido, é complicado. Então, é diferente, tipo, com obras que a dinâmica em si te compra, tipo, Konosuba. Pode repetir 300 vezes a mesma piada, o mesmo ciclo. A dinâmica te compra, você se sente engajado. Aqui é justamente o contrário, ele repete a dinâmica, é punitiva cada vez que repete. Mas nesse episódio, porque no episódio passado funcionava. Né? Aí nesse daqui não rolou, cara. E outra, o personagem só fez alguma coisa porque ele foi completamente reativo. Então precisou uma questão externa vir até ele para ele fazer algo que replicava uma ação que ele já tinha feito antes com a garota, que era tocar aquele dueto ou eles conversarem em cima do piano. Então meio que a única coisa que conecta uma questão externa é essa. Mas ainda assim é muito pobre pra... Cara, quase 2/3 do episódio. É muita coisa. É muita coisa. Então... Não, de fato. Ainda mais quando você ainda tem a premissa de que você tá, entre aspas, voltando no tempo pra mostrar o passado. Então, basicamente, isso aqui é um flashback pra depois você voltar pro futuro. Pois é, é muito pouco. Vou aproveitar então, gente. Eu nem vou quebrar a gravação. Já vamos pro episódio 3. E aí a gente já engancha aqui. E aí vocês já devem ter usado todo esse tempo aqui que a gente tá conversando. Obviamente, eu sei que vocês fizeram isso. Vocês são pessoas muito eficientes para abrir o terceiro episódio. E a gente começar o terceiro episódio. Porque, porra, depois desse multitexto, precisava desse finalzinho pra dar uma acordada, né? Nada como um míssel no meio de uma galera pra dar uma acordada, né? É foda. Não, Gomadara, o único que tem chá logo depois, e aí é porque não tem como a gente controlar, é Platino End. Ah, não, Platino End não tem condição. Não tem condição, irmão. Você termina aquele negócio tão indignado, você fala, meu Deus, eu preciso falar. Então, narrativando, o Sakuga te deixa entediado, mas não é porque não sabem usar o Sakuga. Porque quando você tem um Sakuga bom e um storyboard bom, aquelas cenas de diálogo poderiam ser o pior texto, poderia ser o mesmo texto, mas a forma como fosse construído o storyboard ia te engajar. Mas como é estático, basicamente, todos aqueles momentos, e não tem característica... Eu vou te dar um exemplo perfeito. Yesterday. Yesterday é basicamente daquela forma, só que o diretor sabe dar o enquadramento certo nas situações que precisa colocar. Então, mesmo que seja muito parado, ele dá um take nos olhos, ele dá um take na mão e mostra que o personagem ele tá meio afetado negativamente, ou ele tá muito ansioso. Então, ele pega esses detalhes e vai construindo a narrativa em cima desses detalhes. Então, mesmo quando você tem um storyboard mais simples e pé no chão, você consegue fazer esse tipo de engajamento. É que aqui ele realmente não faz nada. Seja de caracterização do personagem, seja do próprio Sakuga utilizar ele em primeiro plano pra dar uma dinâmica maior. Ele é bem simples. Ah, sim. Ele tá falando que isso acontece no terceiro episódio. Então, vamos pro terceiro episódio? Vamos pro terceiro episódio ver o quanto isso acontece? eu já vi Genga do terceiro episódio no Twitter, eu fiquei feliz, mas acho que é só as porradaria mesmo. Ah, pois é. Puta que pariu, velho. Vamos combinar que esses 2 episódios não aconteceram e rezar pro próximo funcionar? Porque, velho, muito fraco. Muito fraco. Mas como assim funcionar, Thunder? Ele tá seguindo a dinâmica dele. Que dinâmica, irmão? Forçar empatia e porradaria. Cara, mas puta que escolha boba, vai. Vamos usar esse termo que é melhor. É muito bobo. Esse eufemismo. Hã? Esse eufemismo. Tá, mas você quer que eu chame de incompetente? É. Tá bom. Então... Você tá vendo um anime em que um personagem morre e depois que ele morre, todo mundo conta como aquele personagem agiu, o que aquele personagem passou e principalmente o que aquele personagem sofreu depois que ele morre. Cara, não tem como você criar empatia, pô. É uma forçação tão pesada que não é palpável. Eu não consigo assimilar isso porque não é palpável, porque não tem nada que eu conecte no primeiro plano. Você precisa fazer essa construção pra depois matar. Pô, isso daí é básico, né? Você quer matar o personagem e depois de você matar, fala, não, o personagem era assim, assim, assado, ele passou por isso, aquilo, pra você sentir empatia porque aquele personagem morreu. Só que quando você olha pra primeiro plano, os personagens fingem que estão sentindo transição de cena, caiu na porradaria, agora a gente já esqueceu. Então, tipo, pô, se vocês não dão o devido valor a isso, por que eu tenho que dar? Quando vocês estão soltando diálogo em cima de diálogo, falando que eu preciso sentir pena dela, eu preciso sentir a morte dela, mas os personagens numa transição de cena não sentem mais?
cara, é tão contraprodutivo usar tudo que eles fizeram nesses 2 episódios, porque é uma péssima escolha. Se no primeiro episódio você já começou com a energia lá em cima, você foi tão assertivo em conceber personagem, mundo, conflito, a trama em si, você meio que recuar nesses 2 episódios pra contar o começo é extremamente contraintuitivo. Porque se você quiser manter esses mistérios no ar de quem são, como é, dessas informações, desse mundaréu de informações até redundantes que vocês passaram, que poucas delas têm um real valor, você usasse isso em um momento melhor, um momento mais chave, clímax, e você tivesse um contexto que desse algum motivo que fosse coerente para usar um flashback e voltar pro passado. É um recurso muito mais simples, só que é muito mais funcional a tudo que você utilizou aqui. Você simplesmente pegou o primeiro episódio que funcionou perfeitamente bem, amassou, triturou, destruiu ele e jogou fora. Tipo, eu não vou dizer que jogou fora o primeiro episódio, mas todo o valor desse episódio 2 e 3 de informação, empatia, construção de mundo, cara, foi péssimo pra obra. Foi péssimo. Não foi uma boa escolha esses 2 episódios. Não mesmo. Inclusive, eu vou ter que pegar a linha cronológica pra ver onde vai encaixar esse primeiro episódio, né? Eu acho que a gente só vai saber no 4. Porque eu acho que os eventos do primeiro episódio, eles são ainda depois desse episódio 3. Bem depois. Bem depois. Eu falo deles indo pra Las Vegas. Não falo... Entendeu? Uhum. Eu não falo, tipo... os eventos em si do episódio 3 em geral, sim. Mas eu falo exatamente desse final agora deles irem pra Las Vegas. Uhum. Mas é... Porque, cara... Você fez a introdução do personagem, você matou o personagem... Só que em primeiro plano ele não morreu, mas você disse que matou, então tem aquele peso. Não tem o peso, cara. Isso daí seria resolvido facilmente se você colocasse uma construção em primeiro plano. Vamos trazer um exemplo aqui, Thunder? O Fumetsu. Matou a garotinha, a gente tinha uma conexão assim muito simplória, porque a gente tinha conexão de realmente, tipo, dinâmica de grupo. Mas quando ela morreu, você sentiu o impacto pela construção feita da ótica dela. Em nenhum momento a gente teve a ótica da Cosette aqui. Nenhum momento. E quando a gente teve qualquer momento de criação de empatia, ela falava mais sobre o protagonista do que sobre ela mesma. E isso já tava, entre aspas, já tava entregue quando a gente viu a personalidade dela. Porque a personalidade dela do episódio 2 era totalmente diferente do episódio 1. Então meio que já tava entregue que alguma coisa ia acontecer. Então, tipo, não ajuda. É errado também escolher a ótica menos agregativa pra fazer isso. Por quê? Você tem 3 personagens para você utilizar o contexto dele. A Cosette, o Tetsuki e a irmã dela. A Annie. Isso. Né? Usar da Annie e do Tetsuki são os piores pontos de vista, porque o Tetsuki é completamente apático. Você poderia forçar um momento mais catártico, mais forte emocionalmente dele, mas não foi isso que vocês escolheram. E dela... da irmã, ela é muito simplória pela sua utilização, pelo seu papel dela ser apenas o momento de equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre esses 2 personagens que são tão diferentes e brigam. E você não escolheu da Cosette pra você fazer essa parte de dramatização, você meio que terceiriza a empatia. E terceirizar a empatia aqui não é uma boa escolha. Você perde pontos da própria Cosette e joga esse papel para personagens que não vão fazer bem. E ainda mais, não utilizaram bem nem para construção de cena, muito menos pelo texto. Então, vocês simplesmente pegaram tudo o que vocês quiseram fazer nesses 2 episódios e jogaram no lixo, cara. Porque não gerou empatia, mal contextualizou informações novas. A única informação nova, entre aspas, relevante é saber que a Destiny, ela é uma musicarte diferente. Foda-se também, não é uma informação relevante para esse momento da obra. E muito poderia ser falado posteriormente por construção de cena ou por um momento que seja mais apropriado para isso. Foram 2 episódios gastando tempo para absolutamente nada. E sem contar que ele necessita daquela estrutura de eu preciso de uma cena de ação por episódio, pelo menos, né? Uhum.
Então, basicamente, ele força a ter esse tipo de situação todo episódio. Então, cara, você já tem esse contexto que já é um pouquinho complicado. E quando você quer realmente falar e abordar sobre o personagem dessa maneira, cara, é triste. Porque, além do aspecto da Cosette que vem em primeiro plano, cara, tudo que foi dialogado em primeiro plano não foi dialogado pra desenvolvimento pra frente. Foi dialogado pra justificar o passado. Só que qual que é o ponto que muitas obras fazem bem isso e que eu dou muito valor? Apresenta uma situação, faz uma montagem de cena. Principalmente, eu acho que o personagem principal que poderia ter feito isso era a Cosette. Faz essa construção em cima dela, o espectador não precisa entender naquele momento. Porque posteriormente você vai e explica o que aconteceu, mas você precisa dar um impacto, pra pelo menos instigar. Eles tiveram esse momento no episódio passado e eles não fizeram. E nesse episódio eles voltaram e falaram: não, o que aconteceu no episódio passado foi isso, isso e isso. Pô, se você vai me explicar exatamente tudo isso, por que você não me mostrou e me deixou instigado? Você simplesmente matou a personagem e o que você fez de construção em torno da morte do personagem foi o protagonista dormindo num fundo branco e ela andando indo embora, pô. Aí não tem como, cara. Você pegou todo o contexto que você poderia ter de construção de empatia, da ótica dela, porque ela que morreu, e você não fez, pô. Que é um exemplo, Vivi. Quando a Vivi... Tem as duas Vivis, né? Quando a Vivi, cantora, morreu, você sentiu um impacto. E ela teve um episódio. Por quê? Porque você pegou a perspectiva dela em primeiro plano. Você usou a perspectiva dela pra fomentar isso. Então, uma personagem que apareceu em um episódio e morreu no mesmo episódio teve impacto. Porque a ótica dela tava lá. Ela tinha uma personalidade. E essa Cosette tinha uma personalidade. Então também não era difícil. Mas não. Ele vai lá e faz isso. Com essa personagem. Aí ele coloca uma personagem que substitui ela e fala: não, tá vendo essa aqui? Tá vendo a Destiny Chan? Então, você tem que ter empatia por ela porque a Cosette morreu. Mas eu não vi. Não, mas tem empatia por ela, foi por ela que sobrou. Não, mas eu não quero ter empatia por ela, eu quero ter empatia por Cosette. Então, peraí, eu vou colocar uma Death Flag nessa Destino Chan pra você sentir empatia por ela. Aí não tem erro, né? Cara, é muito ruim e não é só roteiro. Isso que me deixa triste, porque não é nem construção de cena. O momento que você falou do fundo branco lá, do Tati viajando no tempo e espaço lá, pelo amor de Deus. Não, aquilo lá... Assim, ao que foi apresentado no primeiro episódio, a quantidade de animadores que temos aqui, e, se eu não me engano, até o diretor é muito bom, cara. Não era pra estar acontecendo um negócio tão básico assim. Não faz sentido. Básico não, cru. Né? Porque fundinho branco, pelo amor de Deus, né? Isso daí é uma falta de criatividade, assim, enorme. E é cru de ideia, né? É cru de ideia. Esse é o ponto, é cru de ideia. E sabe o que me surpreende? Porque nesse episódio 3, por exemplo, a gente teve 2 storyboards. Uhum. A gente teve o Kenichi Shimizu e teve o Yuki Ito. E isso que, tipo, cara, se a gente tem 2 storyboards, o storyboard é tão simples assim, e a gente tem 2 caras que já trabalharam uma porrada de coisa, que se você olhar o currículo deles é absolutamente gigantesco, você olha pros episódios e você fala, pô, tem alguma coisa errada. Não é que tem alguma coisa errada, não tem nada de certo. Pode colocar essa perspectiva. Porque puta que pariu, velho, que desperdício. Inclusive, episódio 2 e 3, puta desperdício de cena. Puta desperdício de criação de contexto por cena. Porque, cara, se a gente pegar, sei lá, 8-6, por exemplo, ele dá um show em fazer isso. Utilizar cada tipo de pedaço de momento que ele tem pra criar simbolismo, pra criar sentido, pra criar cena em cima da cena. Não é, porra, você não apresentar e aproveitar absolutamente nada de cenário, perspectiva ou ambientação pra você fazer isso, cara. E era uma coisa que a gente, assim, elogiou aos montes no primeiro episódio. Aqui, só acabou. Só sumiu. Texto eu não vou cobrar tanto, porque compositor de série de The God of High School. Então... Mas pelo menos a porradaria eu esperava. E o que me deixa mais surpreso desse episódio é que a gente teve o Toro, o Toro Iwasawa, que trabalhou nesse episódio. Cara, ele já trabalhou em Fate, Stay Night, o Heaven's Feel,
Já trabalhou em Fate Apócrifa, trabalhou em Fate Babilônia, trabalhou em Flip Flappers, trabalhou em Jojo, trabalhou em Konosuba, segunda temporada, trabalhou em My Hero Academia. Cara, trabalhou muita coisa boa. E aqui, e o ponto mais agravante de tudo isso, Tanner, porque aqui a gente tem tanto ele, o Toro, quanto o diretor de episódio, que foi o Tomoya Kitagawa, ele já trabalhou em Sonny Boy. Episódio 2, 6 e 10. Qual que é o ponto do Sonny Boy? Cara, o Sonny Boy, fazendo ou não, certo ou errado, ele fazia coisas em primeiro plano. A direção era completamente inventiva. Aqui parecia que ele estava completamente preso, enjaulado. Ele tá completamente enjaulado que ele não conseguiu fazer construção nenhuma nessas cenas. E não é como se ele não tivesse apoio do storyboard, porque o Toro também trabalhou em storyboard. Então, tipo, eu esperaria justamente o contrário desse episódio. Porque pra cena de porradaria a gente já tem aqui, que eu citei o próprio Yuki, que já trabalhou uma porrada de animes de pancadaria. O próprio storyboard também já trabalhou uma porrada de anime de pancadaria, o Toro. Então, tipo, a gente tem dois caras que trabalharam em muitas obras, tanto questão de pancadaria de Battle Shonen, quanto para o aspecto de construção e para umas construções de cena mais inventivas. E a gente tem um episódio completamente preso e, vamos dizer assim, os pontos de produção dos pontos mais baixos. E não é porque não tem recurso, é porque literalmente não foi utilizado. Cara, sabe que um dos pecados muito grandes o que esses dois episódios foram? Acima de tudo, eles foram chato. E pra um anime ser chato, cara, ele tem algum problema. Tipo, assim, é um problema. Um anime de ação ser chato é uma questão muito, muito delicada, cara. Porque, querendo ou não, você precisa estar empolgado com... Eu não tô falando só empolgado com a ação em si. Tipo, que também nesse episódio 3 não foi lá tão empolgante. Mas você tem que estar, tipo... sabe, engajado sentimentalmente, engajado com a sua atenção pelo que tá acontecendo no anime. E esses dois episódios não estavam me engajando. Por todos esses pontos que a gente falou sobre a falta de criatividade ou a falta de concepção de cena pra tornar tanto a informação mais importante, mais palpável, mais factual e você, de fato, ter algum tipo de ponto pra você se agarrar ao fato daquela informação ser importante ser comprada pelo espectador. E esses dois episódios fracassaram miseravelmente em comparação ao primeiro episódio, que deu um show em fazer todos esses aspectos. Então, cara, eu espero que esses dois episódios sejam apenas uma pedra no sapato e do episódio 4 pra frente, Tetsuki mostre a sua qualidade, porque eu tomei um susto nesses dois episódios. Não era pra ser assim. O Matheus comentou, pelo menos 80% do roteiro você consegue entender só pela construção de cena. Então isso diz mais sobre o roteiro do que a qualidade de construção de cena. Exato. Porque o roteiro é muito simples. E não é ruim ser simples. O problema não é ser simples. O problema é como você vai fazer essa amarração. E vai ficar amarrando de forma redundante, você vai mandar a obra tomar no cu. Porque ela tá te chamando de burra. Se uma obra tá amarrando um conceito simples pra você em primeiro plano, seja por texto ou seja pela construção de cena, e o próximo episódio ou posteriormente ela vai fazer a mesma coisa usando talvez até o mesmo recurso, ela tá te chamando de burro. Uhum. Inclusive, é tão simples que eles precisam fazer amarrações de criar um conceito e amarrar esse conceito com um novo conceito pra falar que tem um senso de profundidade em torno da personagem. Então cria um conceito de que ela que ela morreu, aí depois cria um conceito que essa que virou ela, a Destiny Chan, ela também tem uma Death Flag no futuro. Então tipo, ele cria conceito em cima de conceito pra criar um senso de urgência pra falar, tem empatia por essa personagem. De tão simples que é. Tanto que eles mal abordam questão de world building. Porque é simplesmente jogado, tem uns bichos lá pra você matar, vocês são os carinhas especiais aqui, vocês vão lá matar os bichos. Então, tipo, é tão simples que você simplesmente consegue resumir, porque o conceito não é importante, porque o conceito é algo genérico que a gente viu entre a obra. Então, a gente vê em outras obras. Então, você não precisa entender o conceito de maestro. Finge que é mestre, dá na mesma. O mestre vai lá, dá ordem, ataca, usa o selo de comando e vai. Funciona perfeitamente. É quase que idêntico. Então, cara, você não precisa se amarrar aos conceitos, porque os conceitos também são genéricos nesse sentido. Não que seja ruim, mas é que seja fácil de entender. E como o Matheus falou, você olhando pra construção de cena, você consegue entender. Mas isso diz mais sobre o roteiro do que sobre a construção de cena. Pois é, que a própria construção de cena não fez nada mirabolante pra... agora eu entendi. Né? Inclusive, eu acho que a gente... Acho que já dá pra fazer o chá aqui, porque...
Pois é, não, é porque... Se a gente fazer um chá disso aqui, não vai durar mais que isso. Não, é que é meio foda a gente tá meio que fazendo... Até um termo, eu adorei o que o pessoal colocou aqui no chat, que é o chá expresso. E a gente pode começar a legalizar o chá expresso se todas as partes concordarem em fazer isso. Mas ainda assim, é uma coisa muito louca que a gente tá meio que fazendo que não deveria estar fazendo, porque eu acho que tinha mais gente pra falar, que queria falar de Tactic Op. Mas a gente pode, de fato, fazer umas primeiras impressões um pouco melhor, um pouco mais bem casadinho aqui. E depois a gente vê o que faz com tudo isso. Principalmente o Rafa falou que queria fazer o chá de Tactic Op junto. Eu acho que o Maurício não falou nada sobre, mas de qualquer forma, meio que foi, sabe? A conversa saiu e eu acho que não tem problema. Tu tá sabendo legal, né? O quê? O Lobe falou. O Rafa falou que não queria falar de Tactic Op. Ué? Com exceção de Tactic Op e Nosferatu. Aqui. Tá. Desculpa. De texto passou longe. Eu tava procurando aqui. É porque eu não tinha achado do Rafa, então meio que eu vi aqui só por cima. Daí eu vi por cima e falei, com exceção de Tactic Op e Nosferatu. Beleza, então Rafa meio que tá passando por cima, então meio que a gente já tá fazendo isso daí também. E aí eu me viro pra pegar essas partes e fazer o chá expresso virar o chá de fato, olha só. Aí você faz o teu café. Ok. Então, se pra você não tiver problema, a gente meio que legaliza o chá expresso. Aí a gente organiza os calendários direitinho. Porque esse aqui eu acho que vai ser o segundo chá expresso, porque o primeiro é Platino End, né? Platino já tá End, exatamente. Platino End e Tactic Op pode meio que começar a virar o chá expresso, assim como, deixa eu ver, Nosferatu também. Eu acho que o Nosferatu dá pra fazer também. Porque o Rafa falou que não quer. O Maurício também falou que eu acho que pra ele tá tranquilo também. É isso. Não sei, já que a gente legalizou a putaria aqui do chá expresso, quer comentar mais alguma coisa? Comentaram no chat que muitos dos animadores, como o episódio teve muita gente terceirizada, muitos animadores eram de fora. Mas só qual que é o ponto? O problema, longe de ser animador, o problema é o storyboard no geral. Porque eu esperava muito mais dos nomes que a gente tinha. A gente teve 2 indicados pro storyboard, 2 profissionais trabalhando no storyboard, a gente teve um bom diretor de episódio, e a gente teve esse episódio. Então, e tudo que o que eu não esperaria desses nomes é um episódio chato, entediante. E eu tive um episódio chato, entediante. Então, não são culpa de animadores. Porque não é como se o animador tivesse errado uma coisa ou outra. Se você quer colocar alguma coisa com relação ao animador, você pode colocar um aspecto. A questão do character design do protagonista muda de episódio para episódio. Sim. Cada episódio ele tem uma cara. Isso daí, aí você pode colocar. Mas com relação ao que a gente teve de diretor e storyboard, cara, a gente tem bons nomes. Era pra ter saído algo melhor. Aí eu não sei com relação ao cronograma, se eles conseguiram realmente trabalhar decentemente no episódio com relação a tempo e cronograma de entrega. Mas pelos nomes em si, eu esperava muito mais. Inclusive, gente, por via de regra... quando a gente tá falando de animador, é basicamente batendo no programador, no estagiário. E geralmente não sabe? Quando tá acontecendo alguma coisa errada num anime, uma das últimas pessoas que são culpadas por isso são animadores. Porque acima deles tem uma galera que é muito mais culpada por alguns aspectos que não são funcionais de uma obra. Então, um quadro bugado... um in-between mal feito, ele diz muito mais sobre o problema do projeto do que sobre a qualidade de animação do animador ou o quanto profissional ele é. Porque o cara tá lá fazendo o que eles estão mandando ele fazer. Se não saiu bem feito, às vezes não é porque o cara não tem qualidade pra fazer melhor. É porque às vezes ele não teve nem tempo, ou não teve correção pra fazer melhor. Aí saem umas coisas meio que Mamatsu no Papai, que vocês conhecem do Estúdio Den, que é muito conhecido por isso. Ali é quando o iceberg, não é nem o meio do iceberg, ali já o iceberg que rachou no meio. Então, é um dizer um pouco injusto até para falar sobre a indústria,
Porque o animador, geralmente, ele é o que menos tem culpa quando um anime não sai bem animado, vamos dizer assim, né? E aí, inclusive, a gente consegue enaltecer muito mais um bom animador, um bom trabalho de animação, quando o projeto é bom o suficiente, ou pelo menos aquela cena teve tempo e escopo o suficiente para ser entregue da melhor forma possível. Porque é muito difícil, sabe? Para você conciliar todas essas etapas e todos os animadores para fazer um projeto tão caótico que geralmente é um anime televisivo. E geralmente a gente coloca na conta do diretor, coloca na conta do animador, storyboard, mas em casos como esse, com relação a cronograma, com relação a terceirizações excessivas, cara, isso daí é produtor, tá? É produção. Inclusive, quando a gente vai ver eventos, a gente pega o evento, por exemplo, da Aniplex, que a gente vê? A gente vê mais produtor do que diretor. Quando foram falar das produções da Aniplex que estão vindo pro ocidente, com relação a Fate, com relação a Sword Art Online, com relação a Madoka, a gente viu muito mais produtores e, obviamente, dubladores do que necessariamente diretor. Tanto que diretor só teve o de Sword Art Online que apareceu, o Manabu Ono. De resto, maioria ou produtor ou dublador. Então, se for colocar em alguém aí, que seja no produtor, porque o escopo do projeto tá muito errado. Pois é. Às vezes até ele mesmo tem alguns problemas, porque você vai entrar em alguns âmbitos mercadológicos que são mais complicados ainda, porque lembrando que muito dos animes também são produtos, e existem clientes. E às vezes a merda vem do cliente, tá? Às vezes, lembra daquele... como que é? O comitê de produção? Isso geralmente vem e começa a se desenhar os problemas que teremos ao longo do projeto em âmbito de planejamento, de tempo, de recurso, datas de estreia e aí vai, sabe? Tem muita questão ali no próprio comitê de produção que cria travas até criativas de desenvolvimento de projeto. Um exemplo muito bom, que foi bem fácil da gente perceber, foi o que aconteceu com... qual que é o nome daquele anime lá do Yakuza? O Revenger? Não. Cruz de verdade, pelo amor de Deus. Não um dos moleques se quebrando, tudo bugado. É o Goku Shifudou. Isso, Goku Shifudou. Ele foi claramente um desenho errado de projeto dentro do comitê de produção. Porque eles falaram, olha, a gente quer que seja dessa forma. Por quê? Porque por algum motivo a Netflix gostou do projeto de... Como que foi lá? O Gears... que era outro de Yakuza também, de garota, que também era daquele mesmo esquema. Eu vou lembrar, o chat vai lembrar daqui a pouco. Mas, olha, então, vamos fazer outros projetos dessa forma e usar a mesma staff para fazer isso. E aí a diretora teve que se desmembrar... Backstreet Girls, obrigado. E aí a diretora teve que se desmembrar para conseguir fazer o anime sair com uma qualidade muito boa, mesmo com aquela ideia, com aquele desenho de projeto, que não é bom. Literalmente não é bom. Você fazer o anime virar um literal PowerPoint e tirar toda a criatividade de utilização de animação, tanto do diretor quanto de storyboard, e fazer o anime ser literalmente aquele slideshow, cara, você cria tantas barreiras para quem tá na frente criativa do negócio, que aí você cria um ambiente bem complicado para a pessoa trabalhar e criar, de fato, um produto bacana no final. E aí que tá, né? O próprio Goku Shifudou foi tão incrível que mostrou como a competência dessas pessoas com tanta limitação conseguiu sobressair a um projeto bem mal desenhado. Mas, que em Tactic Op eu não sei qual é o grande projeto deles, eu não sei qual é a grande ideia, a gente sabe que é material original, mas tá começando a mostrar que tá começando a parecer complicado, cara, porque, de novo, Mapa e Madhouse são duas empresas que, como eu falei no guia de temporada, elas estão com um histórico meio complicado em alguns projetos. Tem coisa muito boa saindo dos dois lados, mas quando eles pegam um projeto que você fala, mano, isso daqui vai ser
pegado, a gente sabe o que tá acontecendo principalmente pelo mapa. Tá pegando muito projeto e não deveria ser assim. Você já sabe que a coisa tá feia quando 2 estúdios se juntam pra fazer o anime. E 2 estúdios pica. Então você sabe que assim, que não tá na melhor, assim, não tá na melhor saúde, né? A questão dos estúdios pra eles juntarem. Porque isso não é a norma padrão. E também tem a própria dinâmica de projeto, porque imagina um estúdio gerenciar ele mesmo e gerenciar toda a equipe. Agora imagina 2 estúdios, um gerenciando cada uma das suas equipes pra montar o mesmo anime. E outra, quando geralmente você picota o projeto e terceiriza, você terceiriza pedaços. E esses pedaços você consegue gerenciar melhor quando você tem um bom gerente de projeto, vamos deixar dessa forma assim, aí depende se vai ser quem vai ser o gerente de projeto, mas um gerente de projeto vai ter que gerenciar essa etapa que está sendo terceirizada e pedir, né, e negociar prazos, o que vai ser feito, qual que vai ser o tom daquilo, do que de você, de fato, dividir um projeto mesmo em 2 estúdios gigantescos, que não estão aí fazendo pouca coisa ultimamente. De fato. E inconsistência de character design é uma das coisas, assim, a base de, tipo, pô, é o básico desse tipo de situação. Pois é, e no nível do que foi apresentado, tanto em trailer quanto no primeiro episódio, também começa a ser inadmissível. Geralmente eu sou uma pessoa que gosto de costumo exigir mais de empresas e de pessoas que têm muito mais nome, know-how e recurso para fazer as coisas do que reclamar de outras empresas ou de estúdios assim que você sabe que não tem um histórico tão grande. E às vezes até esses estúdios menores estão fazendo projetos muito mais interessantes e muito mais competentes do que empresa grande. Tá estranho. Isso de fato. Inclusive, que o projeto não seja algo péssimo e que eles consigam vender o jogo. Ou a linha de figure, ou o gacha, sei lá. Você entra no site oficial do anime, tem anime e do lado do anime o jogo. Tem um site do jogo e tem um site do anime. Então, tipo, o anime é divulgação do jogo. Olha só, provavelmente seja um gacha, então chamar de jogo, eu acho que é um adjetivo muito grande. Não é nem um adjetivo, é uma classificação muito, muito errônea pra falar um jogo de gacha, mas faz sentido. Deixa eu até abrindo aqui. Chamar gacha de jogo, sendo um jogo de gacha. Ai, caraca, mano. Vamos dar uma olhada. Eu vou até dar uma olhada aqui daqui a pouco pra ver como que é esse jogo aqui, porque eu imagino que seja gacha. Não sei se é isso mesmo. Às vezes é um jogo de ritmo, onde você mata monstro, onde for DJ onde você mata monstro, olha só. Ih? Será? Talvez. Não sei se vai ser isso, não. E é um jogo da Bandai, inclusive. Olha só, que bizarro. Depois a gente procura mais de coisas que serão isso daqui. Gente, a gente vai ver a Cosette com a skin do Naruto. Não, é de Kimetsu, cara, de Kimetsu. Não, é que de Kimetsu veio de Naruto, Thunder. Ah, tá, entendi. Então, ainda não tem o Tanjiro Gari ou o Naruto versão japonês antigo? Não sei. Não, é que você não tá entendendo, Thunder. Eles estão fazendo. A Bandai tá fazendo isso porque eles querem pegar todos os animes, colocar na mesma engine pra depois chutar o jogo da Shonen Jump e fazer na engine da Bandai. Ah, tá. Tá, melhor que fizeram naquele último jogo lá no Gen Star, não sei do que. Sei lá, aquela coisa estranha. Mas é isso. Acho que o nosso chá expresso foi validado e vamos fazer da próxima vez de um formato um pouco mais consistente aqui, principalmente o pessoal que tá na live, porque tem algumas coisinhas que eu quero implementar aqui pra vocês. É isso.